Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma planilha de agendamento como essa que você está vendo na sua tela pode fornecer relatórios e estatísticas úteis para análise do seu negócio que dependa de agendamentos no seu dia a dia. Essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é bastante completa porque, além dos indicadores e do dashboard que eu vou te mostrar no fim do vídeo, ela tem todo o processo de agendamento de clientes, que é justamente o motivo dela existir. Para que ela funcione de forma adequada, você tem as abas que você tem que entrar com as informações, que podem ser consultadas aqui embaixo e também aqui em cima, por meio de um acesso rápido, onde basta você clicar na informação que você quer que ela já vai de forma rápida até lá. Para que a planilha funcione, você precisa, antes de mais nada, cadastrar os seus clientes. Então, tendo o cadastro dos seus clientes, onde eles moram, data de nascimento, qual que é o celular, qual que é o e-mail, você consegue posteriormente ter um trabalho de trazer esse cliente de volta e, consequentemente, rentabilizar ou até ocupar um horário que seria perdido aí no seu negócio. Então, para que você consiga cadastrar os clientes, você precisa vir nessa aba aqui de clientes. Cada linha corresponde a um deles. Você precisa inserir nome completo, documento, data de nascimento, endereço, celular, e-mail e um código de cadastro, que é o nome pelo qual você vai chamar esse cliente na hora de fazer o agendamento. Você percebe que tem linhas aqui sem limite. O limite é o próprio Excel, que tem mais de 1 milhão de linhas. Então, você consegue ter muitos clientes cadastrados. Essa base é fundamental para a saúde do seu negócio, porque com a relação de clientes você consegue ir agendando, como eu disse, inclusive nos momentos de baixa demanda. Uma vez cadastrados os clientes, você precisa cadastrar os colaboradores. Então vamos supor que você trabalha em um local onde, além de você, tem mais gente que atende, tem mais gente que vai ter agendas ali para atendimento. Nesse caso, você vai vir cadastrar o nome completo do colaborador, o documento dele e o nome do cadastro. Mais uma vez, da mesma forma que aqui nos clientes, o código de cadastro é o nome pelo qual você chama esse cliente na hora de agendar. Os colaboradores, você tem o nome do cadastro, que é o nome que você vai chamar, ou seja, o nome que você vai colocar na planilha, para a planilha entender que você está se referindo respectivamente ao Cláudio e ao Pedro aqui nesse cadastro. Então, isso ocorre muito quando você tem gente trabalhando com você, mas caso você trabalhe sozinho, você pode simplesmente colocar só o seu nome aqui para manter o agendamento de pé depois. Por fim, você vai selecionar os serviços. Então, nesse caso aqui, eu estou supondo que nós estamos numa clínica de odontologia e eu cadastrei limpeza de dentes, clareamento dentário e implante, mas você deve colocar todos os serviços que você presta, porque depois você vai cadastrar que determinado cliente está fazendo esse serviço e, além de tudo, você vai conseguir ter estatística em cima disso. Então é importante que você cadastre os serviços para ter a opção de selecioná-los depois. E por fim, nós temos aqui os tempos. Então, nesse caso, você precisa cadastrar como que você chama determinada hora, qual hora ela corresponde e qual que é a duração que você vai ter. Por exemplo, nesse caso, eu tenho slots das 7 da manhã até as 20 horas e eu tenho durações de 15, 30 e 1 hora. Então você tem que sempre selecionar qual que é o nome daquela hora e o nome da duração em formato de horas e minutos, quanto que aquilo vale para você inserir na coluna da frente. A planilha já vai com esse modelo aqui, de 15, 30 e 1 hora. Então, se você trabalha dessa forma, com esses intervalos, já está pronta para o seu uso e você não precisa ter nenhuma dúvida aqui. Uma vez você inserindo todos esses dados, nós vamos para o processo de agendamento. E esse processo de agendamento ele é feito nessa planilha que chama Agendar. Você vai inserir dados da coluna D, que é onde está o nome do cadastro, até a coluna L, que é onde está o status do serviço. Daqui para frente são só informações que a planilha traz automaticamente para você talvez ligar para essa pessoa, para você ver o nome da pessoa que está agendado, enfim, para você entender um pouco mais sobre aquele agendamento em questão. Vamos fazer um agendamento aqui para você ter uma ideia de como os dados devem ser entrados nessa planilha para que ela funcione da forma adequada. Aqui no nome do cadastro, você tem que inserir o nome do cliente que você cadastrou. Então, você tem que vir aqui em cadastro de clientes. E eu vou supor que eu estou fazendo para Andréa Fernandes. Então, você tem que digitar esse nome aqui na opção de nome do cadastro. Então, eu vou colocar Andréa Fernandes. E quando você digita e digita certo, ele já traz aqui as informações de contato dessa pessoa que ele pegou lá da aba de clientes que você tinha cadastrado.
Depois de você inserir qual que é a pessoa que vai ter o agendamento feito para ela, você tem que inserir a data, a hora e a duração. E aqui é interessante porque, caso bata a agenda de um determinado profissional que já está atendendo, já tem um cadastro para ele agendar em um determinado horário, a planilha vai te dizer. Então vamos supor, você percebe que o José Silva já vai passar às 11h15 com o Cláudio, do dia 5/7. Então vou colocar 5/7 de 22. Eu vou colocar às 11h15. Então esses tempos que estão aparecendo aqui são aqueles que você cadastrou, às 11h15. E eu vou colocar duração de meia hora. Quando eu venho aqui e seleciono o Cláudio, que é o Cláudio que vai atender, ele já traz para mim que, opa, não tá certo isso. Por quê? Esse atendimento está batendo com esse atendimento. Ele até fala aqui, ó, bem grande para você rever. Então, ou você muda para o Pedro, que aí já resolve todo o seu problema, ou você muda o horário do atendimento dela. Caso você queira manter com o Cláudio não tem agenda naquele horário, você pode começar às 11h30. E aí você vai corrigir tudo isso. Então você consegue selecionar quem é a pessoa, qual que é a data, a hora e duração do atendimento dela, quem que é o responsável e qual serviço ela vai fazer com base no que você já havia cadastrado aqui. Então tudo isso você seleciona para ter estatística e para ter detalhes da pessoa que vai passar no seu consultório ou no seu serviço de agendamento. Uma vez feito isso, você tem que informar duas coisas. Primeiro, o status do agendamento, se ele é agendado, confirmado ou cancelado, e o status do serviço, se ele foi ou não realizado. Status de agendamento. Fez o agendamento, você coloca agendado, e aí na véspera você pode ligar para a pessoa e aí você vai confirmar ou cancelar. E aí quando você ligou e ela confirmou, você marca confirmado aqui. Depois que ela já passou e fez o serviço, você pode colocar realizado ou não. Então você coloca realizado ou não realizado e aí você vai ter dados sobre essa pessoa. Então dessa forma você consegue realizar um agendamento, você consegue ter as informações sendo entradas aqui e isso vai te gerar um controle tremendo, como você vai ver na sequência. Você lembra que quando eu falei sobre o status do agendamento, eu te disse que você coloca o agendamento e marca como agendado, e depois na véspera, uma semana antes, você liga para a pessoa e vê se está confirmado ou não. Só que como que você vai fazer isso de forma rápida? Para fazer isso de forma rápida, nós temos aqui a agenda do dia. Então, como que funciona a agenda do dia? Você insere a data aqui em cima e essa data vai estar aqui no centro. Ou seja, você vai ver a data no centro, 3 dias depois e 3 dias antes. Depois você seleciona o responsável pela agenda, então todos os que você cadastrou como colaboradores vão aparecer aqui. Você pode ver a agenda do Cláudio nesse caso, você pode ver a agenda do Pedro, então ele vai trazer automaticamente para você. E depois você escolhe qual informação você quer ver aqui na tabela. Nesse caso eu trouxe o status, que é, como nós havíamos visto, agendado, confirmado ou cancelado. Só que aí você pode ver o nome da pessoa daquele horário e o nome mais o telefone, para ficar fácil de confirmar. Como que eu sugiro que você use esse material? Quando estiver próximo do dia dessa consulta ou da pessoa vir, você seleciona aqui a data, então 5/7 é o que eu vou colocar aqui. Eu quero ver a agenda do Cláudio, então você seleciona aqui Cláudio. E aí você seleciona o status. Porque aí eu vejo quem está só agendado, volto para lá e confirmo. Então eu posso ligar para essa pessoa aqui, no caso a Andréa Fernandes, que está como agendado, mudo para ver o nome e o telefone e ligo para ela para confirmar que ela vai aparecer ou não. E aí, caso ela confirme, você vem aqui e mude para confirmado. Outra sugestão de uso, caso uma pessoa te ligue para fazer um agendamento e a sua agenda esteja lotada. Então, por exemplo, você veio aqui e viu que a sua agenda está lotada no dia que a pessoa quer. Você pode entrar na agenda do dia, ver datas próximas que tem opções vagas e aí pedir para essa pessoa se ela pode alterar a data para outro dia ou para outro horário, porque você já tem a agenda do dia sendo consultada bem rapidamente. Então, com essa opção, você consegue gerir muito rapidamente os seus agendamentos e garantir que você tem uma agenda cheia, porque você vai estar se planejando para isso. Isso visto, ou seja, vimos a agenda, vimos o ato de agendar, tudo está pronto. Você já começa a colher resultados dessa sua organização. Um dos resultados que você pode colher é o histórico, e esse histórico é bastante interessante, porque aqui você vai selecionar o nome do cliente e com base nas informações que você tem aqui na base de agendamentos,
ele vai trazer para você as 10 últimas vezes que esse cliente agendou alguma coisa. Ou seja, no caso eu selecionei o José Silva, ele vai vir aqui na aba de agendamentos, vai pegar os casos em que ele está vendo o José Silva e vai trazer para você listada da última que apareceu até a primeira lá atrás. Ele vai trazer qual que é a data, qual que é a hora, quanto tempo durou, qual serviço foi feito, qual que foi o responsável, qual que foi o status de agendamento, status de serviço e há quantos dias o seu José Silva fez esse trabalho aqui. Caso eu mude do José Silva, por exemplo, para Andréa Fernandes, basta eu mudar aqui Andréa Fernandes e ele vai trazer as informações para Andréa. Por que isso aqui é interessante? Porque com base nisso você já tem a ficha do cliente, sabe se é um cliente que acaba agendando e não aparecendo, não realizando o serviço, sabe quais são os serviços que ele acaba fazendo em maior quantidade, sabe há quantos dias ele fez um determinado serviço. Então, quando você estiver agendando, por exemplo, você está agendando um serviço para o José Silva, você pode vir aqui no histórico, coloca José Silva, vê quando ele fez um último serviço pela última vez e pode sugerir dele fazer aquilo também, maximizando a sua rentabilidade. Então todas essas informações vão facilitar você se planejar e abordar de forma ativa um determinado cliente. Porque nesse caso aqui nós estamos usando o exemplo de que você já vai agendar algo para o José Silva, mas você pode muito bem vir aqui na sua aba de clientes, escolhe um cliente, seleciona ele aqui no histórico, vê há quantos dias ele não faz um serviço e aí você pode ligar para ele para agendar alguma coisa com base na sua agenda no dia. Então já está tudo bem amarrado para você maximizar o número de agendamentos e com isso maximizar também a sua receita e resultado. Depois que você entrou com todos esses dados, já tem informação do histórico, nós conseguimos ver o nosso dashboard. E esse dashboard vai te trazer informações riquíssimas sobre a gestão do seu negócio, a ponto de, quem sabe, você usar isso aqui para direcionar alguns passos posteriores. Como que funciona essa etapa da nossa planilha? Você precisa inserir aqui em cima o mês do qual você quer ver os dados. E aqui eu escolhi julho de 22, porque meus agendamentos, nesse exemplo, estão com base nesse mês. Para inserir o dado, você precisa selecionar e inserir os dados no formato MMM/AA, ou seja, mês e ano, do jeito que está aqui, julho de 22. E a planilha automaticamente já traz para você algumas informações. Ela traz para você os principais números do negócio, ou seja, quantos agendamentos foram feitos, qual que é a quantidade de atendimentos realizados, e o tempo total nos atendimentos realizados, no caso aqui, 1 hora. Depois, para esse mês, ela traz também o status de agendamento, quantos foram agendados, no caso 2, ou seja, 50%, quantos foram cancelados e quantos foram confirmados. Todas as informações bem rapidamente na palma da sua mão. Os status do serviço, quantos foram realizados e quantos foram não realizados, em quantidade e percentualmente. E depois uma conversão. Basta você selecionar o tipo de agendamento, ou seja, eu quero os agendamentos que foram confirmados e o serviço, se foi realizado ou não. Então ele traz para você quantos foram realizados e quantos não foram. Então fica muito mais fácil você saber dos que foram confirmados, quantos foram realizados por meio dessa planilha, ou do que não foi, ou do que foi confirmado e não foi realizado. Enfim, todas as informações estão aqui. Uma vez que você tem essas informações, ele já gera aqui embaixo desses atendimentos que você selecionou na conversão, um ranking de colaboradores, um ranking de serviços e um ranking de clientes. Então, se eu quero selecionar só o que foi confirmado nesse mês, ele vai trazer para mim um ranking com base nessas informações. Ah, eu quero o que foi confirmado e não realizado, com base nisso também. E se eu quiser tudo, eu não deixo nada marcado e ele traz para mim quantos colaboradores fizeram, ou seja, o ranking de colaboradores. O Cláudio teve 3 e o Pedro teve 1. Aqui você pode selecionar em quantidade ou em tempo. Ah, quantos serviços você teve, ou seja, limpeza de dentes, implantes e clareamento dentário em formato de ranking, com base na quantidade. E quais foram os clientes que mais apareceram ou que mais tempo tiveram. Então, todas essas informações você consegue ver por meio desse dashboard e, com isso, direcionar próximas etapas. Por exemplo, você consegue ver quais são os seus clientes mais fiéis, você consegue ver quanto percentualmente está agendando e quanto não está, você consegue ver o tempo gasto em agendamento realizado, você consegue ver quais colaboradores mais estão trabalhando em quantidade ou em tempo. Então, tudo isso aqui você consegue ir filtrando para ter dados estatísticos na sua mão que vão representar bem a performance do seu negócio.
E por fim, você tem mais uma tabelinha aqui, que são indicadores, onde você seleciona o mês, e aí você tem naquele mês, nos últimos meses, quantos foram agendados, confirmados ou cancelados, quantos serviços foram realizados ou não, e aí você tem um comparativo daquele mês e dos últimos meses dentro dessa tabela, para saber se esse mês teve uma performance superior ou não em relação aos meses anteriores. Então, o que eu te mostrei aqui dentro desse material é o poder de ter dados na mão para chegar em dashboards como esse, para chegar em indicadores como esses e para chegar em um histórico apurado dos seus clientes como esse aqui. Tudo isso é possível por meio dessa planilha de agendamento, que é bastante completa, que vai te permitir cadastrar desde clientes até fazer os agendamentos, consultar a agenda do dia e ter acesso a todos esses dados de gestão que vão, sem dúvida nenhuma, enriquecer o controle do seu negócio e vai te permitir chegar em patamares novos de gestão, rentabilidade e resultado. Como eu te disse, caso você se interesse, essa planilha está disponível para aquisição no link que se encontra aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.